Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente, língua portuguesa. Vamos aí fazer uma aulinha para os oitavos anos hoje a respeito de verbos, modos e tempos verbais para que a gente possa aí identificá-los quando a gente for ler, escrever, fazer uma atividade, tá bom? Então aí verbo, temos aí vários exemplos de nomes de verbos, né? E verbo nada mais é que uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, ok? Então, quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ela ocorre, é o verbo. Então, aí a gente tem um exemplo: eu escrevo com rapidez. O verbo aí é o escrever, né? E o eu é o nosso pronome pessoal, que a gente usa os pronomes pessoais para conjugar verbo. Ah, quais são os pronomes pessoais? O eu, tu, ele, nós, vós e eles. E o verbo aí é o escrever, escrevo porque ele está no presente. Então, esse verbo indica o quê? Uma ação. Aí vamos ver aí uma ideia de estado, também pode ser localizada no tempo, por meio de um verbo. Então, tem um exemplo: os amigos estavam preocupados. Então, estavam é o verbo estar, e ele indica o quê? Um estado passado, né? É um dos nossos pretéritos. Porque na língua portuguesa, na conjugação verbal, a gente não tem passado igual no inglês, né? Que é presente, passado e futuro. Na língua portuguesa é o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, esses estavam aí, ele é um verbo, mas não está indicando ação, está indicando um estado, né? Porque é o estado como os amigos se encontram, que preocupados, né? E uma ação ocorrida num determinado tempo também pode constituir-se um fenômeno da natureza, num fenômeno da natureza expresso por um verbo. Então, trovejar, relampejar, chover, são ações, né, passadas de fenômeno da natureza. Então, naquela noite trovejou muito. O verbo aí é trovejar e é um fenômeno da natureza. Então, são três possibilidades para ser verbo: o verbo que faz uma ação, um verbo que demonstra um estado e um verbo que tem um fenômeno da natureza como um núcleo dele, tá? Então, além de expressar o tempo, o verbo expressa também as pessoas gramaticais, né? Que a gente falou lá. Ah, quais são essas pessoas? Que é o eu, tu, ele, nós, vós, ele, são os nossos pronomes pessoais. Então, a gente tem o exemplo: a mãe cantou para o filho. Qual é o verbo? Cantou, tá? Em que pessoa ele está? Vamos conjugar? Eu cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou. Opa, então primeira, segunda, terceira pessoa do singular, porque depois o nós, o vós e os eles ou elas é primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Nessa frase a gente vê que a mãe tá lá, é ela. Então a gente sabe que é a terceira pessoa do singular, mas poderia apenas estar uma frase dizendo assim: cantou para o filho, né? Quem cantou para o filho? Ele ou ela seria aí o nosso sujeito indeterminado, né? E que, mas esse sujeito indeterminado, ele faz referência, ele expressa aí o verbo em qual pessoa? Ah, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular ou do plural, tá? Aí outro exemplo aí, ó. Eu vendi minha bicicleta. O eu, primeira pessoa do singular. Então, vendi, que é o verbo, né? Não é o eu, porque o eu aí é o nosso pronome pessoal, tá? E aí no de baixo, partiste no dia certo. Então, eu parti, tu partiste. O tu é a segunda pessoa do singular, tá? Há, porém, uma forma em que o verbo não se refere a nenhuma pessoa gramatical, que é o infinitivo impessoal. A forma verbal cantou é do verbo cantar. Tá? A forma verbal vendi é do verbo vender. A forma verbal partiste é do verbo partir. Então, cantar, vender, partir representam o quê? O infinitivo do verbo. É a forma original dele, digamos assim. Os verbos, geralmente, eles vêm conjugados para nós, né? Nas frases. Ele não vai vir assim, eu plantar uma árvore, eu comer
no almoço arroz feijão. A gente não vai falar assim, a gente fala conjugado. Então eu posso perguntar para vocês, né? Numa atividade, num questionário, na prova, qual é o verbo aqui em cima no primeiro exemplo? A mãe cantou para o filho. Cantou. Ótimo. Esse verbo, ele é de ação, de estado ou fenômeno da natureza? Ação. Ótimo. E qual é o infinitivo desse verbo de cantou? Cantar, tá bom? Posso perguntar também a que pessoa esse verbo se refere? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não é para falar assim, a pessoa que se refere a mãe. Não, tá? É a pessoa que ele quer saber é da conjugação verbal. Não se ele está fazendo referência à mãe, ao filho. Não é isso. Então, quando se tratar de verbo, saibam disso, tá? Os verbos em ação, os verbos que demonstram estado, fenômeno da natureza, o infinitivo dos verbos, as terminações aí dos infinitivos podem ser ar, ir. Tem o or também, que a gente já vai falar sobre ele. O ar, ele faz parte da primeira conjugação. Vai por ordem alfabética. Segunda conjugação. Ir, terceira conjugação. Então, os verbos nos seus infinitivos, andar, falar, fazer, crescer, beijar, correr, todos eles têm a terminação ar, ir. Então, ar faz parte da primeira conjugação, o ir faz parte da segunda e o ir faz parte da terceira conjugação. Beleza? Aí as conjugações do verbo na língua portuguesa, 3 vogais antecedem o R da terminação do infinitivo, que a gente acabou de ver, que é o A, E, I, tá? Essas vogais caracterizam a conjugação do verbo. Os verbos estão, portanto, agrupados em 3 conjugações. Primeira, ar, cantar, amar, sonhar e mais uma porrada deles. Segunda conjugação, verbos terminados em er, vender, chover, sofrer e mais uma porrada deles. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir, sorrir, abrir e mais um monte deles. Conjugação verbal. Agora eu fiz aí um slide para mostrar o or, porque tem também, né, compor, propor, supor, opor, né? E os verbos terminados em or, eles entram na segunda conjugação. Por quê? Porque antigamente, lá atrás, esses verbos antes do o, depois do o, ou até mesmo antes, eles por exemplo, o verbo opor, ele se escrevia opor, oper, opoer, propoer. Então ele tinha esse e. Então ele entrava na segunda conjugação. Aí foi tirado esse e do meio aí, né? Do o com o r, e ficou só o, porque foneticamente, né? Fica melhor a gente falar assim, né? Ninguém opoer, né? Fica estranho, né? Então eles tiraram esse e vão deixar opor, supor, propor. Então toda vez que tiver o or, ele vai entrar na segunda conjugação por causa disso, porque ele fazia parte do er, que foi tirado, né, para virar or, beleza? Então, primeira conjugação, ar, segunda conjugação, er, or, e terceira conjugação, ir, tá? A terminação do infinitivo é ar, er, ir, or, desculpa, ar, er, or, ir, e aí os exemplos de vários verbos. Então, as conjugações do verbo, o verbo por, assim como seus derivados, compor, repor, depor, pertence à segunda conjugação, porque na sua forma antiga, a terminação era poer, né? A vogal E, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo, né? Tipo o verbo por, então pode ir aí o põe, pões, põe, né, que é o plural, ou seja, ele ainda continua aparecendo o e na hora de conjugar, mas no infinitivo não mais, fica por mesmo, sem esse poer aí, com poer, que ficava muito estranho, né? Então, a flexão do verbo, o verbo é constituído basicamente de 2 partes, radical e as suas terminações, né, que a gente chama aí de vogal, que não é vogal temática no caso, são as desinências, né? Aí a gente tem, por exemplo, aí, escrever, escreve. Esses são os radicais. Aí, a partir dele, né, parte que contém a significação básica do verbo. Aí tem as suas terminações. O,
es, emos, eis, em, parte variável do verbo, para sua conjugação. Então, para se obter o radical de um verbo, é só colocá-lo na forma infinitiva e retirar a terminação que caracteriza essa forma. Então, exemplo, desistiram. O infinitivo, desistir. Radical, desistir, tá? Para sempre antes da vogal, né? Nunca vai colocar aí a vogalzinha, porque a vogal ela vai fazer parte de uma desinência verbal, tá? Que é a parte que a gente conjuga o verbo. Por isso que chama-se flexão do verbo, para saber se ele está flexionado no presente, nos passados, nos futuros. As terminações do verbo variam para indicar pessoa, número, tempo e o modo. Então aí, na noite fria, um menino chora. Então, pessoa, né? Terceira, tempo, presente, número, singular, modo, indicativo. Todas essas informações é do quê? É do verbo. Ele não está grifado aí, mas é do verbo. Não é de na noite, não é de fria, não é de não é de menino. É o quê? Chora. Chorar. Esse é o verbo. Então, chora, ele chora, terceira pessoa do singular. Então, pessoa e singular. Tempo, ele chora, presente. E o modo indicativo? Porque no modo indicativo, a gente tem o presente, os 3 pretéritos e os 2 futuros. Então, do modo indicativo, quando a gente for conjugar verbo, que também a gente vai aprender isso, é sempre, então, modo indicativo para poder fazer essa conjugação dos 6 tempos verbais, tá? Um presente, 2 futuros e 3 pretéritos. Naquele tempo, ouvíamos longas histórias. Qual é o verbo? Ouvíamos. Primeira pessoa, só que agora é do plural, porque a gente diz nós ouvíamos, então é a primeira pessoa do plural. Qual é o tempo? Um pretérito imperfeito. De qual modo? Indicativo, tá? Conjugar um verbo, pessoal, é flexioná-lo, tá? Em tempo, modo, número e pessoa. Isso é flexão verbal, tá bom? Então, quando tiver uma atividade, um exercício na provinha e tiver lá para você circular ou identificar um verbo e o professor pedir qual é a flexão desse verbo, vocês têm que fazer isso que está aqui nesse slide. Pegar lá o radical, mostrar qual é a desinência, mostrar, né, se ele está em primeira, segunda ou terceira pessoa, se é singular ou plural, qual o tempo dele, o modo indicativo. Isso a composição da nossa flexão verbal dos nossos verbos da língua portuguesa. Pessoa e número. Como a gente já viu aqui na aulinha de hoje, o verbo varia em pessoa e número de acordo com as classes, com as pessoas gramaticais, né? Então, o singular aí, eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Então, aí eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem, tá o quê? No presente. Conjugação verbal aí, simples, presente. Algo que está acontecendo agora. Singular e plural, beleza? Tempo e modo. O fato expresso pelo verbo aparece sempre situado nos tempos presente, passado ou futuro. Só que vamos tentar não usar muito aí o passado, embora esteja aí, mas só para vocês saberem, tá? Que o passado é os 3 pretéritos. Além de o fato estar situado no tempo, ele também pode indicar uma certeza, uma dúvida e ordem. As indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos verbais, que são 3, que é o modo indicativo, que exprime um fato certo, uma certeza. Então, quando for conjugar um verbo no modo indicativo, a gente usa esses 6 tempos verbais que eu falei, tá? No modo indicativo, porque eles indicam um fato certo, uma certeza. O modo hipotético, né, exprime um fato possível, duvidoso, é o modo subjuntivo, tá? Modo subjuntivo, aí são outros tempos verbais que também a gente vai ver. E o modo imperativo, que exprime uma ordem, um conselho, um pedido. Aí, né, a gente já não tem tempos verbais igual a gente tem no modo indicativo e modo subjuntivo, porque o modo imperativo é algo que você vai fazer um pedido, um conselho, né? E aí é mais simples da gente conjugá-lo.
Então, tempos do modo indicativo. No modo indicativo, a ação verbal pode aparecer nos seguintes tempos: presente, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro, do presente e do pretérito. Modo indicativo expressa um fato atual, né? Então, no pretérito imperfeito, expressa um fato não concluído. No pretérito perfeito, expressa um fato passado concluído. No pretérito mais que perfeito, expressa um fato passado anterior a outro fato passado. O futuro do presente expressa um fato futuro em relação a um momento presente. E o futuro do pretérito expressa um fato futuro em relação a um momento passado. Aqui é só uma explicaçãozinha do que seria cada um deles, mas a gente vai ver mais para frente como se conjuga cada um. Eu tenho um macete para ensinar para vocês de cada um tem a sua terminação, menos o presente, porque o presente é algo atual, então não tem nem terminaçãozinha. Você tem que conjugar algo que seja no presente, então ele é mais fácil. Mas para os outros, principalmente os pretéritos, aí os futuros, eu tenho aí uma maneira da gente, um caminho, né, um shortcut, da gente descobrir como conjugar ele quando pede essa conjugação, sabendo só pela terminação, tá? Então, tempos do modo subjuntivo. O subjuntivo, lá, é um pouco menor. Então, no modo subjuntivo, a ação verbal pode aparecer nos seguintes tempos, que é presente, pretérito imperfeito e futuro, só. 3. Então, de 6 lá do modo indicativo, para o subjuntivo já caiu para 3, tá? Modo subjuntivo presente expressa um fato atual exprimindo possibilidade, tá? Pretérito imperfeito expressa um fato no passado dependente de outro fato passado. E futuro expressa um fato futuro relacionado a outro fato futuro. Vamos ver também com calma cada modo que a gente vai estudar ao longo deste ano. Vamos conjugar bastante verbo nos vários tempos, nos vários modos, para que a gente fique craque nisso. Hoje eu só estou mostrando para vocês o que seria o que seriam verbos, quais seriam esses verbos, os modos, os tempos, mas a conjugação mesmo a gente vai ver mais para frente, tá? Formas aí do modo imperativo. Então, ao indicar ordem, conselho, pedido, o fato verbal pode expressar negação ou afirmação. São, portanto, duas as formas do imperativo. Já caiu para duas, que agora não é nem conjugado, não é nem presente, passado, futuro. É só imperativo negativo, não fale, não faça. Ou imperativo afirmativo, fale, faça. Tá? O imperativo é bem simples. O imperativo não possui a primeira pessoa do singular. Porque você não pode falar assim, faça eu a lição. Não dá, né? Você fala, você faças tu, falai tu, faça você, cante ele, entendeu? Ou seja, as outras você consegue, né? Façamos nós a lição, né? Aí a gente consegue. Agora, eu não, né? Faça eu, né? Fica meio sem sentido. Então, o imperativo não possui a primeira pessoa do singular, pois não se prevê a ordem, o pedido ou conselho assim mesmo, beleza? Então, aí temos as formas nominais do verbo, que eu vou parar nesse slide, tá? Para que a gente continue aí na segunda parte dessa aula sobre verbo, tá? A respeito de conjugação. Mas então tenham em mente na aula de hoje isso, tá? Quais são os verbos, o que é verbo, né? Qual é a ação dele, o estado dele, o modo dele, o tempo dele, quais são as pessoas, os pronomes pessoais para se conjugar verbo. Então estudem bastante isso na aula de hoje, coloca aí no caderno de vocês, dê uma lida, se quiser assistir de novo aí o vídeo, para que fique bem claro, né, para que na próxima aula, na segunda parte da aula de verbos, a gente consiga dar um andamento, sabendo que vocês estão entendendo até aqui tudo que a gente está aprendendo, beleza? Então, até a próxima aula, um abraço.